Eu não tinha reparado que o vídeo de reparo tinha cortado bem no meio da explicação, mas na verdade foi a maior parte da explicação, né? Faltou apenas o conteúdo aqui de formação da cicatriz, a cronologia, os tipos de macrófagos e os efeitos deletérios. Então, vou falar aqui rapidinho pra gente fechar todo o conteúdo, beleza? Então, lembrar que na formação da cicatriz, primeiro nós vamos ter a formação de um tecido de granulação jovem. Então, ele vai estar muito vascularizado e com fibroblastos em alta atividade. Quando a gente entra num segundo momento dessa formação dessa cicatriz, nós vamos ter uma diminuição dessa atividade dos fibroblastos, porque a matriz extracelular já está densa, então não é necessário secretar mais matriz, então esses fibroblastos entram no período de fibrócito, então eles vão ficar retraídos. A angiogênese ela vai parar, os vasos sanguíneos eles vão retrair também, então vai ter uma parada, um freio dessa reação da formação do tecido de granulação, porque já foi o suficiente, tá bom? Então vai gerar uma involução de todas essas partes. Lembrar também que nós temos dois tipos principais de macrófagos, o M1 e o M2, e o que vai modular o reparo será o macrófago do tipo M2, tá? Então o macrófago do tipo 1 vai fazer o quê? Do M1? O M1 ele vai estar envolvido naquela evolução para a cronicidade. Ele vai estar envolvido na inflamação e destruição tecidual e sendo responsável para a evolução para a cronicidade. Agora o M2 é aquele macrófago que vai secretar citocinas para a produção do tecido de granulação. Ou seja, ele vai estimular ali os fibroblastos, ele vai estimular ali a formação da matriz extracelular, ele também vai produzir a neovascularização através da secreção de citocinas. Então ele vai produzir fatores de crescimento para modular o reparo tecidual, beleza? Saber da cronologia desse reparo. Eu já vi uma questão de prova antiga que ela cobrava em cada um dos dias. Ela pedia, tipo assim, o que acontece no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Só que isso foi só uma questão que eu vi, tá? E se um conselho, se cair algo assim, eu prefiro que vocês pulem a tentar ficar gravando o que cada coisa acontece em cada dia. Porque vocês vão perder muito tempo que vocês poderiam estar focando em outro conteúdo que cai mais, tá? Então, coisas importantes da cronologia que a gente precisa saber, que é o que eu vejo que mais cai, que é mais prevalente nas provas. A gente precisa saber que no dia 7, nós vamos ter ali a possibilidade de retirar os pontos daquela sutura. Então, a partir do 7º dia é que nós podemos retirar os pontos da sutura. Significa que a gente sempre vai tirar no 7º dia? Não. Pode ser que o médico analise que seja necessário deixar ali por mais 7 dias, tá bom? E por que 7 dias? Porque esse é o tempo mínimo para a formação e estruturação das fibras paralelas que vão ser formadas. Ou seja, os bordos estarão unidos o suficiente para que não se soltem assim que a sutura sair. Então, eles vão ficar ali agarradinhos. Então, a gente sabe que não necessariamente vai ser sempre no 7º dia e que a gente pode postergar um pouco mais, tá? Mas o tempo mínimo é 7 dias. E com 30 dias vai ser mais ou menos o tempo máximo que a gente pode deixar um fio de sutura. Por quê? Porque a partir do 30º dia, nós já teremos a cicatrização completa. Então, sempre que falar em cicatrização completa, será o 30º dia. Então, a partir do 30º dia, do 30 dia, nós teremos ali a cicatrização completa. E se a gente deixar aquele fio de sutura ali por mais de 30 dias, vai acontecer a formação, o surgimento de uma inflamação crônica granulomatosa do tipo corpo estranho, beleza? Lembra lá que a gente falou da inflamação crônica? Então, quando a gente deixa o fio de sutura ali por muito tempo, nós teremos uma inflamação crônica granulomatosa do tipo corpo estranho, beleza? Lembrar também da formação da crosta, tá? A crosta vai ser formada ali a partir do 1º dia da lesão e essa crosta vai ter ali células necrosadas, vamos ter exudato e também teremos sangue coagulado.
Então esses três componentes, quando eles desidratam, eles formarão a crosta. E a importância dessa crosta é permitir o surgimento de uma monocamada embaixo dessa crosta. Então vai permitir a reptilização, tá bom? Por quê? Porque a camada que está surgindo embaixo ainda é uma camada sem proteção. Ela ainda não possui queratina. Então ela precisa dessa crosta para poder ser protegida, tá bom? Lembrar também que o tecido de granulação é aquele tecido que vai substituir aquele tecido que foi necrosado, tá bom? Então, o tecido de granulação é isso. E lembrar que ele é diferente de granuloma, tá? Uma coisa muito importante também é a constituição do tecido de granulação. Vamos ter ali monócitos, macrófagos, vamos ter o endotélio e também os fibroblastos, tá? Então, é muito importante a gente saber sobre isso. Saber também dos efeitos deletérios que podem causar essa cicatrização. Então, quando a gente tem a cicatrização ali, principalmente aquelas lesões muito grandes, por exemplo, por segunda intenção, nós podemos ter a contração da cicatriz. E quem é que vai fazer essa contração da cicatriz? A contração da cicatriz será feita pelos miofibroblastos. Esses miofibroblastos serão fibroblastos modificados. Esses fibroblastos modificados têm a função de reduzir o tempo de reparo dessa cicatriz, o tempo de reparo do tecido danificado. Então ele vai diminuir o tempo de reparo, só que em contrapartida vai gerar efeitos estéticos feios. Então vai ficar feio. Por exemplo, uma pessoa que fica queimada, quando a gente olha para aquela área, para aquela extensão que foi queimada, você vê ali que o tecido é diferente. Você vê que tem ali um efeito estético não muito legal. E é isso que os miofibroblastos fazem. Eles reduzem o tempo, porém o efeito estético não é legal, tá? Lembrar também do queloide, tá? Existem outros efeitos deletérios, mas ela focou também no queloide. E o que é o queloide? O queloide é quando a gente tem a formação de tecido de granulação em excesso. Ou seja, o tecido de granulação, ele ultrapassa os bordos daquela lesão. É isso, tá bom? Então fechamos aqui a questão do reparo. Fechamos toda a patologia, microbiologia e também a questão da parasitologia, beleza? É isso, beijos, bons estudos.